O Mosaico dessa semana apresenta para você um programa especial que conta a história do rádio de Juiz de Fora. Um trabalho feito pela professora Cristina Brandão e o professor Álvaro Americano da Faculdade de Comunicação da UFJF. Você vai reviver os grandes momentos que o rádio de Juiz de Fora viveu. Não perca! O Brasil é um país pioneiro na transmissão da voz humana pelo sem-fio. Pouca gente sabe que em 1892, no interior de São Paulo, o padre Landel de Moura realizava experiências de rádio com um rústico aparelho a válvula de 3 elétrodos e conseguiu transmitir e receber a palavra através do espaço. Padre Landel, esse gaúcho que inventou o rádio, só registrou sua patente 6 anos mais tarde nos Estados Unidos. Para o mundo inteiro, foi o italiano Marconi quem primeiro se apossou das ondas hertzianas e realizou transmissões de rádio a pequenas distâncias. Em setembro de 1922, realizava-se no Rio de Janeiro, capital da República, os grandes festejos comemorativos do primeiro centenário da independência. Por essa ocasião, foi aberta a grande exposição de novidades técnicas de vários países. E a maior surpresa para os visitantes foi a audição por alto-falantes, até então desconhecidos, de músicas e vozes humanas. De vários pontos da exposição e em algumas partes da cidade do Rio de Janeiro, ouvia-se a irradiação da primeira emissora que se instalou no Brasil de forma experimental. Entre o grande público que admirava tal invenção estava o juiz-forano José Cardoso Sobrinho. Entusiasmado com o que viu e principalmente ouviu, ele voltou a Juiz de Fora, disposto a fundar uma sociedade de amigos do rádio. No Brasil, a pioneira foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Roquete Pinto, com finalidades educativo-culturais. No dia 1º de janeiro de 1926, foi oficialmente inaugurada a Rádio Sociedade de Juiz de Fora. Era a 10ª rádio brasileira e a primeira de Minas Gerais, com o prefixo PRAJ. O estúdio da rádio foi instalado na própria casa de José Cardoso, na Rua Tiradentes, e a rádio foi mantida por contribuições dos sócios. A rádio não tinha fins lucrativos e sua programação baseava-se em música clássica ou popular. Os amigos e parentes eram avisados quando haveria uma transmissão. Mais tarde, com a falência de José Cardoso Sobrinho, a emissora quase foi a leilão. Mas um grupo se reuniu, comprou a rádio e obteve como principal acionista o governo de Minas. Albino Esteves assumiu a presidência da rádio e Pedro Gonçalves de Oliveira passou a ser o diretor-secretário. A programação ficava por conta da própria família de Pedro de Oliveira. Walter era o locutor, Lígia a discotecária e Irene a redatora. A mulher de Pedro, Dona Maria, tornou-se a famosa tia Violeta, que produzia e apresentava programas infantis. Lígia Cavalier de Oliveira lembra de seus pais. Papai era um sujeito muito simples, ele era contador, muito simples, e não gostava de badalação. A minha mãe era professora de Jardim da Infância, Mariano Procópio, mas se entendiam maravilhosamente e se dedicaram muito à rádio como veículo informativo, veículo de educação. Além da audição de músicas clássicas e conjuntos regionais, a rádio dava as notícias da cidade pelo noticioso O Aralito e as crônicas sociais no Boa Noite para Você, com Pedro de Oliveira. Meu pai tinha um programa chamado Boa Noite para Você. Onde ele lia fazia uma crônica homenageando algum vulto de Juiz de Fora e tal. Tinha programa
É recordação, saudade, aquelas músicas de antigamente. Em 1948, o controle acionário da Rádio Sociedade passou para os diários e emissoras associados, do Império de Comunicações de Assis Chateaubriand. Ficou conhecida por Super B3 e funcionava na Rua São João. Os ouvintes a chamavam carinhosamente de B3 e já era ouvida em vários municípios mineiros e até no Rio de Janeiro. Separam-se, neste momento, as emissoras da Rádio Industrial de Juiz de Fora, Minas Gerais. A segunda emissora de Juiz de Fora, a Rádio Industrial, foi fundada em 1949 pelo empresário Alceu Nunes da Fonseca, que também dirigia várias rádios no interior da Bahia, Rio, Espírito Santo e Minas. Com o prefixo ZYT9, a rádio foi instalada no 10º andar do edifício da Ipendi, na Rua Alfeld. Pouco depois, transferiu-se para a Rua Batista de Oliveira. Colocava a estação no ar à meia-noite, a estação de onda curta. De Juiz de Fora, Minas Gerais, irradiando para as Américas, ouvem a estação de ondas curtas da Rádio Industrial, na frequência de 4.925 quilociclos, onda de 60 metros. A Industrial marcou uma nova fase para a radiofonia. Era mais atuante e mais moderna. A emissora chegava para competir com a B3 e, por isso, imediatamente começou a contratar novos locutores, jornalistas esportivos e, principalmente, atores de talento para impulsionar o seu departamento de rádio-teatro. Foi assim que, por volta de 1951, quando excursionava com sua companhia carioca de teatro, o ator Natálio Luz, passando por Juiz de Fora para visitar a irmã, interessou-se pela movimentação artística que havia na cidade. Animado com o que viu, desligou-se da antiga companhia de teatro e, para sobreviver, montou aqui uma mercearia, bem no centro da cidade. Eu me deparei, ao trabalhar nessa mercearia, com um ambiente artístico e cultural riquíssimo, guardando as proporções, a mesma efervescência que a gente via no Rio de Janeiro naquela época. Havia uma rádio em frente à minha mercearia, que era a Rádio Industrial, começando lá pelos anos 50. Na Rua Santo Antônio, nós tínhamos a Rádio Sociedade de Juiz de Fora, a PRB3, em plena efervescência, com broadcasting maravilhoso, orquestra e tudo. Próximo bloco você fica conhecendo ou revivendo a história do rádio de Juiz de Fora. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. A RB3 não podia ficar para trás no competitivo panorama artístico do rádio e por isso deu total liberdade ao diretor Mário César para que ele pudesse contratar um elenco de primeira. Cerca de 30 radioatores formavam o cast da emissora, que repetia em Juiz de Fora as radionovelas de sucesso da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Em 54, eu fui convidado para reestruturar um departamento de rádio-teatro da Rádio Sociedade. Organizamos, contratamos atores e atrizes, alguns com experiência, outros não,
E através de muitos ensaios e muita luta, conseguimos formar um departamento bastante coeso, né? E que apresentávamos peças escritas por autores daqui de Juiz de Fora e outros do Rio, ligados aos associados, principalmente à Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né? Nós apresentávamos lá scripts que eu ia buscar no Rio, escolhia novelas que estavam mais adequadas, vamos dizer, ao nosso elenco, que em determinada época chegou a ter 30 integrantes, 15 radiatores e 15 radiatrizes, e foi bastante interessante essa época, principalmente porque nós lançamos o Rádio Teatro graças a uma novela escrita por um padre, por um sacerdote. Isso já chamava a atenção, né? Já chamou muita atenção. E o tema da novela, então, chamou muito mais a atenção, que foi um amor incestuoso, amor entre irmãos. Os departamentos de radioteatro tinham grande atividade. O elenco de radioatores e radioatrizes era formado por artistas de teatro profissional ou amador. Faziam novelas e quadros de humor para os programas de auditório e mesmo os de estúdio. Na B3, destacavam-se Edmir Andrade, que já fazia muito sucesso no teatro, e Afonso Fabre, o redator dos quadros de humor. E ainda Vivi Campos, Iná Coelho, Olga de Oliveira, Edna Velho, Terezinha Ribeiro, Arlete Piva Barros, José de Castro, Norival de Souza, o tio Teteco, Luiz Fernando Quirino e muitos outros. Todos queriam mostrar seu talento no veículo de maior penetração em todas as camadas da sociedade local dos anos 50. Em vários horários, as histórias seriadas, lacrimosas e sentimentais faziam o público delirar. Na rádio industrial, outro elenco despontava, e entre eles, o autor de novelas Raimundo de Oliveira. Apesar da qualidade de seus textos, não ficou tão popular quanto seu rival na B3, o padre Wilson Vale da Costa, autor da novela Gotas de Mel em Taças de Fel. O padre Wilson era realmente uma figura sensacional e resolveu escrever para o rádio. É evidente que ele não tinha técnica, né, de redação. E então essa parte... A radiofonização do que ele escrevia ficou a cargo do Afonso Fabre, que era um rapaz muito talentoso, veio do Teatro Amador, do Instituto Granberry. Nós contratamos ele do Teatro Amador. Então ele fez uma adaptação muito interessante da novela dele, e às vezes colocava o Padre Wilson até em situação um pouco constrangedora. Eu soube pelo próprio Padre Wilson que às vezes ele era chamado ao palácio do bispo, né, do saudoso Dom Justino, que era o bispo de Juiz de Fora da época, e o Dom Justino, padre, como é que o senhor está escrevendo uma novela dessa, uma novela de amor entre dois irmãos? E o padre disse, mas não sou eu, é o Afonso que cria aquilo tudo e tal, eu só tenho a ideia, eu dou lá, ele faz agora aquelas cenas mais tórridas, então o Afonso é que cria, não sou eu. Então a gente ia conseguindo levar a termo a novela, e foi realmente um marco na história não só do radioteatro, mas do rádio de Juiz de Fora, eu acredito. Os radiatores recebiam seus scripts pouco antes de começar a transmissão de novelas, todas ao vivo, de modo que entravam no ar para acertar ou então para errar, como diziam. Na falta de ensaios, as gafes eram inevitáveis. É o que nos conta Natália Luz, em Apuros com uma atriz iniciante. De repente, nós ouvimos passos. Vamos nos esconder, aqui nós estamos, aqui é possível que eles nos vejam. Ela disse, é possível que sim, vamos nos esconder atrás daquele sarcófago. E isso no ar. E minha filha, não, peraí, não, atrás daquele sarcófago não. É melhor que não. Vamos um pouco mais para trás. Aí, a moça, nós chegamos um pouco para trás e tinha um escrito. Ela encosta em mim, eu sinto um certo frisson e dou um beijo nela, né? Oh, querida. E ela corresponde. Tinha uma rubrica dizendo assim, idem, idem. Ela diz, idem, idem. Eu digo, meu amor, estou apaixonado por você. E ela, idem, idem.
muitas cenas hilariantes até, nós tínhamos que interromper às vezes o capítulo apresentado, ficava lá, com isso nós exigíamos muito dos técnicos de som, né? Enquanto o elenco se recompunha e ficava rindo às vezes de um erro, uma coisa qualquer, ficava aquela música tocando que nunca mais parava, né? E muitos ouvintes telefonavam para está muito bom, mas estão tocando música demais. Mal sabiam eles que era para cobrir uma falha. Entendeu? Amigas desde os velhos tempos de rádio-teatro, Iná Coelho e Arlete Barros se distanciaram com os anos. Saíram de Juiz de Fora. No álbum de fotografia ficou registrado aquele momento de felicidade. Iná Coelho, além de radioatriz, era também cantora, mas por gostar muito de novela, preferiu ser a sofredora nos dramas novelescos. A gente na novela tem que fazer de conta que não tem papel, convencer o ouvinte que a gente não está lendo. E eu tinha essa facilidade, porque estava muito habituada a ouvir rádio do Rio e novelas no Rio. E eu vibrava com esse negócio. Fingi que estava chorando, né? Aquela ali fazia maldade comigo nos scripts de novela, ela era má. Adorava brigar com a minha amiguinha, né? Tomar o marido dela, né? E depois zombar dela, aquela coisa toda, né? Sempre de vez em quando eu tinha um esperando lá para querer tirar uma satisfação, dizer por que eu maltratava tanto ela. Minha filha, isso é novela. Era muito bom, era muito gratificante. E, enfim, acabou, né? O que vai fazer? Em Juiz de Fora já se instalara a Tiradentes. E em 1956 chegou a radiodifusora de propriedade da família Mendes, que um ano mais tarde adquiriu também a Rádio Industrial, formando a cadeia Dial. As duas emissoras passaram a funcionar na Praça João Pessoa, ao lado do Cinema Central. Por essa ocasião, o jornalismo começava a ganhar peso na programação, como conta Wilson Cid. Não havendo televisão, a gente tendo uma disputa muito grande na cidade entre as principais emissoras, o rádio jornalismo é que realmente funcionou muito, né? Sobretudo na disputa entre a Rádio Sociedade, a PRB3, que era a emissora associada, e a Rádio Industrial, que tiveram um desempenho muito grande nisso aí. Em 1957, fevereiro de 57, quando eu entrei, havia essa disputa. E ela foi se acentuando cada vez mais. O trabalho se baseava, sobretudo, no jornalismo, o jornalismo que era captado pelas agências de noticiosos do Rio, de São Paulo, alguma coisa de Belo Horizonte, mas sobretudo no noticiário local. Nessa época, entrava no ar outro coqueluche do rádio, o programa policial A Ronda, criada por José Carlos de Leri Guimarães. O programa ressaltava a realidade das ruas, assaltos, agressões e crimes. Hoje, a Ronda Policial é apresentada por Paulo César na Rádio Solar AM. Boa tarde, amigos. Estamos iniciando pela Rádio Solar mais uma edição de Ronda Policial. Geraldo Goretti Fernandes diz que desconhecidos colocaram fogo no depósito da obra, danificando vários rolos de fio, litros de tinta e outros equipamentos. Além do dano, os homens ainda furtaram da obra uma serra, uma máquina de corte e várias ferramentas. A polícia não tem pista dos ladrões. Se eu não estiver enganado, o senhor José Holanda fez Ronda Policial. Elvésio Cláudio foi um dos mais famosos apresentadores da Ronda Policial. Morreu tragicamente na porta da rádio, sendo atropelado. Isso em 1974. Me lembro também dessa data porque foi uma semana depois que eu fui contratado pela rádio. Ele morreu, se não me engano, dia 20 ou 19 de agosto de 74, e uma semana depois eu fiz teste e entrei na rádio. Não para fazer a ronda, para fazer outro tipo de programação. Mas Elvésio Cláudio foi um dos nomes. Outro nome famoso que fez história no rádio, também no jornalismo policial, Carlos Neto. Também era assim, o típico jornalista policial. Também no jornalismo, o noticiarista T9 fazia sucesso na voz de Wilson Andrade. A competição entre as emissoras ganhava força também nas transmissões do carnaval, quando os repórteres, incansáveis nas unidades móveis, transmitiam até a madrugada os bailes dos clubes e os desfiles dos ranchos que faziam sucesso na década de 50. O rádio, um dos veículos mais importantes da história dessa cidade, vai ser contado com mais detalhes no próximo bloco.
Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. José Carlos de Leri Guimarães, falecido em 1999, usava sua imaginação e talento na criação de novos programas, destacando-se, sobretudo, por suas coberturas jornalísticas. Ainda jovem, José Carlos recebeu o reconhecimento da cidade. José Carlos de Leri Guimarães desponta como uma das inteligências mais vivas a serviço da coletividade. O pioneirismo do rádio esportivo de Juiz de Fora coube ao cronista do Diário Mercantil e Diário da Tarde, Arides Braga. Foi ele quem introduziu na programação da Rádio Sociedade, em 1936, os noticiários esportivos, das 10 horas da manhã e das 9 da noite. Outro entusiasta do esporte pelo rádio foi Gabriel Gonçalves da Silva, conhecido por Bié. Ele queria criar um programa esportivo mais variado e em 1942 estreou com o Bandeira Esportiva. O programa passou a ser diário e tinha duração de 30 minutos. Sua equipe também transmitia as partidas de futebol de interesse dos juiz-foranos. Mas a Rádio Industrial respondia à sua concorrente, contratando o Mário Helênio, um dos melhores jornalistas esportivos da cidade, para fazer o esporte em marcha. Junto dele atuavam os radialistas Maurício de Campos Bastos e Mauro Lúcio. Fui em 49 para a Rádio Industrial. Aí começamos com o trio Mauro Lúcio, Mário Helênio e Maurício de Campos Bastos. E nós funcionamos por muitos anos. O Maurício era um locutor extraordinário, o Mário Helênio, jornalista que vocês já ouviram falar, até o estádio aí com o nome dele, e eu era um comentarista que eu sei e tenho certeza que eu agradei. Juiz de Fora, naquela época, tinha sua liga independente realizando campeonatos tão concorridos como os de São Paulo e Rio. Uma espécie de federação à parte numa disputa ferrenha de audiência entre a B3 e a Rádio Industrial. No jornalismo esportivo, muita gente não pode deixar de ser lembrada. E outros narradores que fizeram parte dessa história, João Batista de Paula, que foi um grande comentarista, trabalhou no Diário da Tarde, no Diário Mercantil, e era comentarista da B3. E dessa escola toda foi sendo formada uma geração que praticamente que ainda sobrevive ainda no rádio, com o Paulo Roberto Simão, o Paulo César, e depois eu entrei formando a equipe dos Amarelinhos da B3, que a gente fazia um trabalho de reportagem com o Ivan Costa, Dirceu Costa Ferreira, que é outro nome que não pode deixar de ser lembrado, Oceano Soares, que também nessa época trabalhava não só na crônica esportiva, mas também na parte da política. Também não se pode deixar de lembrar o Geraldo Magela, uma figura muito querida pelo comentário. Nós temos Walter Monachese, que foi também narrador esportivo, integrou equipes de esportes. Maurício Menezes, que é daqui, que foi criado aqui como narrador esportivo. No início, a publicidade ainda assustava o comércio da cidade. O anunciante ainda tinha um certo, não tinha assim uma convicção do valor da publicidade. Então, a publicidade era adquirida mais por amizade que se fazia com os anunciantes, com os proprietários das firmas comerciais. Depois, e com o passar do tempo, que foi assim, adquirindo assim um poder maior do valor da publicidade. Então,
ficou mais fácil assim para se corretar, fazer a corretagem dos anúncios. Como acontecia em São Paulo e Rio de Janeiro, os programas de auditório eram feitos com um variado elenco de humoristas, cantores, músicos e técnicos. As rádios tinham sua própria orquestra com músicos da cidade, como esta do maestro Mário Vieira. Sair à noite para um programa de auditório já se tornara um hábito de muitas famílias juiz-foranas. Transmitidos ao vivo com o máximo de atrações, os auditórios divulgavam compositores e cantores da cidade. Os animadores distribuíam prêmios ou então faziam o público participar das brincadeiras improvisadas. A renda proveniente do auditório aumentava à medida que as rádios traziam a Juiz de Fora as cantoras de sucesso. Esta é a voz de Ângela Maria, famosa cantora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que logo mais às 20 horas estará se apresentando no auditório da Rádio Industrial em mais um espetáculo de gala. Compre agora o seu ingresso e venha ver e ouvir Ângela Maria. E por acaso eu também. A Rádio Nacional tinha um convênio com a Rádio Industrial, com o grupo do Alceu Nunes Fonseca. Então toda semana vinha um artista, Ângela Maria, Pedro Vargas, Gregório Barrios, Lolita Rodrigues, né? Sucesso na Rádio Nacional, o irreverente Balança Mas Não Cai foi reproduzido em Juiz de Fora, através de um contrato de Cláudio Tempone com Paulo Gracindo. Ergue-se em qualquer ponto de nossa cidade o edifício... Mas não cai! Animador de auditório premiado, Norival de Souza, o popular Tio Teteco, é lembrado até hoje por muita gente que não perdia seus programas. E Mauro Luce, além do esporte, comandava o Mundo da Petizada, transmitido aos domingos para as crianças. Porque a criançada não tinha divertimento nenhum. Então nós idealizamos fazer um programa aos domingos para atrair essa criançada, um programa muito bom, divertido, etc. E, então idealizamos e passamos a fazer o programa no Mundo da Petizada. Fizemos um concurso para idealizar o nome do programa. Aí sugeriram o Mundo da Petizada, ganhou o concurso, então passou a se denominar Mundo da Petizada, das 10 ao meio-dia. E com o decorrer do tempo nós idealizamos também, porque as casas escolares dos grupos não tinham auxílio do governo do estado naquela época. E então eram dificuldades dos alunos para merenda, então nós idealizamos também ajudar, socorrer esses alunos. E fizemos uma oferta de que 70% seriam para os colégios. Então eles vendiam o ingresso lá nos seus bairros, a renda então era enorme, ficava superlotado o auditório, e os grupos apresentavam seus números, os colégios também apresentavam o seu número, Estela Matutina, o Machado Sobrinhos, todos eles vinham apresentar, e eram espetáculos que agradavam realmente ao público. E era muito variado, muito divertido. Cláudio Tempone gostava do rádio ao vivo e lembra da liberdade que tinham para criar novidades. E todos tinham liberdade para criar à vontade. A gente inventava mesmo. E direção apoiava. O animador José de Barros chegou em 1943 para trabalhar como operador de estúdio na Rádio Sociedade. Mas na época de ouro dos auditórios, comandava o popular soirée feminina. Toda a década de 50 foi aquela disputa entre B3 e Industrial. Mas era uma disputa sadia. Nós éramos, no final do programa, a gente saía juntos, ia para uma churrascaria, e então a amizade existia. Mas na hora cada um queria fazer melhor do que o outro. A princípio não foi eu o animador, não. A princípio do soirée feminina, eu era o contra-regra. O animador era José Romeu, o locutor comercial, e eu era o contra-regra, aquele que entregava os prêmios e coisas. Mas eu ia apanhando aquela prática ali. Teve um domingo que o José Romeu foi para a fazenda do pai dele, aqui perto de Cedo Feita, e o Citroën dele quebrou na volta,
E ele não chegava. Ele não chegava de jeito nenhum. Aí na hora eu digo, e quem é que vai? Eu falei, deixa comigo, pode deixar. O diretor era o Lauro Araújo, né? Meu Deus do céu. O Lauro botava a mão na cabeça e coçava. Você vai fazer? Eu falei, pode, me anuncia que eu vou. Fui para lá e comecei a fazer o programa. E fiz o programa. Depois, quando o Zé Romeu chegou, ele viu e disse assim, ó, você vai comandar junto comigo. E daí uns 3 ou 4 programas, ele falou, ó, tem que ser você sozinho, porque eu não dou para esse negócio não, auditório é com você. Os programas de auditório de tão populares extrapolaram o pequeno recinto das rádios com seus 300 a 400 lugares e chegaram ao Cine Teatro Central, onde podiam reunir cerca de 2.000 pessoas. As imagens desses velhos microfones que hoje estão guardados sob um armário como relíquias nos fazem lembrar ou imaginar as vozes de um passado que ainda está vivo em nossa memória. Sabemos que, de uma forma ou de outra, ainda estamos afetivamente ligados a eles. E o que ficou é a saudade. Saudade. Só a saudade. A rádio é uma coisa assim que fica no seu sangue, que não acaba nunca, mesmo que você deixe, mas não acaba nunca. O Mosaico está chegando ao final e você pode rever essas imagens e essa história toda no nosso site e também no canal do YouTube. Uma boa noite para todos. Eu cantava em bailes. Era muito convidada e me pagavam para eu cantar em festa de aniversário de 15 anos. Convidava a orquestra e as vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que se foi, pra nós não voltará. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.